Quem foi Elizabeth Foster Baxter? Elizabeth Baxter nasceu em 16 de dezembro de 1837 em Evesham, Worcestershire, Inglaterra, filha de Thomas e Edith Foster. Seus pais eram quakers. Sua tia Sarah era uma missionária batista e regularmente resgatava meninas das ruas. Baxter começou sua busca por Deus muito cedo em sua vida. Ela lutou para entender Deus, e não podia acreditar que sua bondade pudesse decidir sua salvação. Quando Foster tinha 18 anos, seu pai morreu causando-lhe intensa dor. Ela viajou quando tinha 21 anos, ela encontrou um colega de escola que lhe deu uma apresentação clara do Evangelho. Ela se converteu, e quando voltou para casa tornou-se missionária. Ela realizou reuniões de mulheres no asilo. Quando Foster tinha 22 anos, a diretora do asilo pediu-lhe para falar com uma mulher que estava tendo ataques epiléticos graves. Ela a conduziu a Cristo. Enquanto fazia isso, ela também pediu que ela fosse curada dos ataques. Elas oraram e aquela mulher foi curada. Outras mulheres também foram curadas depois disso. Ela acabou abrindo um local de culto em um pequeno armazém onde o evangelho era pregado. Durante a epidemia de cólera, ela reuniu os pobres para os alimentar. Ela começou um trabalho no hospital em Mildmay, norte de Londres, e Baxter foi diaconisa ali por 2 anos. Em Mildmay, Foster conheceu Michael Paget Baxter, um cavalheiro erudito cujo coração era que Cristo redimiria a todos. Ele era um diácono na Igreja da Inglaterra, e esteve no Canadá por um curto período de tempo, possivelmente com os metodistas. Eles se casaram em 28 de agosto de 1868 na ilha de Man. Elizabeth é muitas vezes referida como Senhora Michael Paget Baxter nos escritos. Em sua lua de mel, eles realizaram reuniões evangelísticas ao ar livre. Nos primeiros 14 anos de casamento, eles tiveram um ministério itinerante. Michael Baxter dava palestras sobre a volta de Jesus Cristo com um foco apocalíptico, e ela pregava e apresentava o Evangelho. Eles tiveram uma menina chamada Raquel em 1869, mas infelizmente ela morreu com 4 meses. O casal ficou profundamente tocado quando Moody e Ira Sankey vieram para a Inglaterra e fizeram reuniões evangelísticas. Eles ajudaram nas reuniões e começaram a escrever testemunhos em panfletos chamado Sinais de Nossos Tempos. Elizabeth foi para a Suíça com seu esposo para descansar e relaxar. Ela imediatamente começou a realizar reuniões evangelísticas e trouxe pessoas a Cristo. Elizabeth foi para a Alemanha por uma temporada, e teve a experiência incomum de ser capaz de pregar em alemão, o suficiente para ser compreendida, mesmo sabendo apenas algumas palavras de alemão. Eles se envolveram no movimento promovido por William Boarman e difundida pela Convenção de Keswick. Seu jornal se expandiu e ela era uma colaboradora regular. Enquanto estava na Suíça e na Alemanha, Elizabeth conheceu o pastor Otto Stockmayer e se tornou uma boa amiga da família. Ela também conheceu Samuel Zeller e leu sobre Dorothea Trudel e Johann Blumrad. Uma nova temporada na vida de Elizabeth começou quando William Boarman entrou em contato com Charles Collis de Boston. Collis compartilhou com ele suas experiências de cura. A partir desse ponto, Boarman começou a ensinar sobre cura como parte da vida cristã. Seguindo o exemplo de Collis, Boarman se comprometeu a abrir uma casa de cura pela fé em Londres. Ele pediu aos Baxters para ajudar na fundação da instituição. Eles o chamaram de Betsham e abriram em 1880, e Elizabeth foi a administradora por trás da casa. Ela teve uma grande influência nos 10 anos que ficou em Londres e na Europa. Muitos foram curados lá, incluindo Andrew Murray. A casa foi sustentada pela fé por George Miller e Charles Collis. Em 1886, os Baxters sentiram o chamado para expandir seu trabalho para as missões. Eles abriram uma casa de treinamento missionário ao lado da casa de cura. Ao longo dos anos, centenas de alunos foram levantados para se tornarem missionários. Eles estabeleceram as missões gerais de Kurkus, Ceilão e na Índia. Na década de 1890,
Elizabeth viajou pelo Canadá e Estados Unidos falando sobre o chamado de Cristo e missões. Nessas viagens, o pastor Otto Stockmayer foi com eles. Em 1894, ela também conheceu e se tornou amiga de Carrie Judy, mais tarde Montgomery, que abriu sua própria casa de cura em Nova York. Elizabeth viajou para as missões na Índia para encorajar seus alunos. O marido amoroso de Elizabeth morreu em 1910. Elizabeth se aposentou para morar perto de seu filho e sua família. Elizabeth foi uma esposa e mãe amorosa, levou milhares a Cristo, viu centenas de curas, treinou centenas de missionários e pregou em 3 continentes. Ela morreu em 24 de dezembro de 1926.